Graça e paz, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia! Nós estamos num momento de festa, né? De certo modo, porque a gente está numa conferência de jovens. Quem é jovem aí, diz eu. Olha aqui, o mais jovem de todos, por favor, fique de pé, mais jovem. Olha aqui, uma salva de palmas para o mais jovem. Aleluia. Gente, olha, eu falo para Jesus, eu preciso um pouquinho de um gás, assim, que me falta um tantinho assim. Não sei você. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu estou na incumbência de compartilhar com a amada igreja a palavra de Deus nesta noite. E eu quero, assim, que o Espírito Santo de Deus, essa é a oração do meu coração, que o Espírito Santo de Deus abra os ouvidos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que Ele tem para nós nesta noite, e que esta palavra possa penetrar em nossos corações e frutificar para a glória de Deus. Amém? Bom, nós estamos na conferência que tem como tema Caminhos. Eu acho que eu gostaria, sabe, daquele negocinho? Que deixa o negócio levantadinho assim. Glória a Deus, aleluia, caminhos, né? Eu escolhi como tema desta mensagem, a tua vontade me conduz. Como o tema da conferência é caminhos, nós precisamos entender de fato por onde estamos andando. O que nos leva a caminhar, a nos mover. Muito obrigada, querido ator. E falando de caminhos, e logo que o ator veio aqui, me fez lembrar das cenas de ontem. Que os caminhos pelos quais nós andamos nos levam a destinos muitas vezes inesperados. Muitas vezes nós sonhamos e sonhamos bastante. Mas estes sonhos, se eles não estão determinados por uma vontade plena, ela nos leva à destruição, pode nos levar à destruição. E como o versículo para embasar a palavra desta noite está em Salmos 143, 10. Você pode abrir a sua Bíblia. Salmos 143, 10. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, está todo mundo participando da leitura, está ficando afiado na Bíblia, glória a Deus, aleluia, isso é bom demais. E diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Nós entendemos neste versículo que o salmista está fazendo um pedido ao Senhor muito claro. Que ele precisa ser ensinado pelo Senhor a fazer a vontade dele. E aqui nós somos levados a pensar que existe duas vontades. A vontade do homem e a vontade de Deus. Para nós entendermos por quais caminhos temos andado, temos sido conduzidos ou temos nos conduzido, nós precisamos entender o que nos motiva a escolher por qual caminho percorrer. E o homem longe de Deus, o homem no seu estado original de pecado, ele não pode escolher dentro da vontade de Deus. Será que é possível você, pensando sobre vontade, o que será que é vontade? O que significa vontade? Vontade é uma faculdade da razão de querer algo, de decidir
por algo. Não é algo instintivo, é diferente do desejo. O desejo é algo inato, animalesco. Animais têm instintos. Desejo está atrelado a instinto. A vontade, ela é racional. Para eu escolher bem, eu preciso ter uma consciência. E aí é uma pergunta que nós precisamos fazer, já que estamos falando de caminho. Para onde eu estou indo? E aí, me lembrei agora de uma frase que tem no livro de Alice no País das Maravilhas. Quem já leu esta ótima literatura? Olha aí, parabéns para você. Glória a Deus. Alice, movida por uma curiosidade, ela está lá no mundinho dela, tudo muito normal, mas parecia muito sem graça. E de repente um coelhinho branco passa, segurando um relógio. Alice, um coelho com relógio? E o coelho vai para dentro da toca e a Alice vai atrás do coelho, entra dentro da toca, cai num buraco e vai para o País das Maravilhas, que quando a gente vai conhecer a história, é um país muito louco. Num dado momento da história, ela se encontra diante de alguns caminhos. E então ela pergunta para um gato que aparece sorridente: qual caminho devo escolher? E o gato pergunta: para onde deseja ir? Ela fala: isso não importa. E ele responde: então tanto faz, não importa o caminho. Você entendeu a profundidade disso? Esse livro foi escrito por um diácono anglicano, Lewis Carroll. E aí a gente pode atrelar essa linda história infantil àquilo que nós entendemos sobre a escolha que nós fazemos. Quando nós não temos uma clareza de para onde nós estamos indo, qualquer caminho serve. Não é isso que o mundo diz? Tanto faz. Você pode escolher o que você quiser. Não importa, porque não se tem uma consciência clara de um destino final. Para eu escolher bem, eu preciso ter uma consciência do destino ao qual eu quero chegar. E a pergunta que o homem sem Deus é incapaz de fazer é esta. E aqui eu não estou falando de uma vida enquanto matéria, mas eu estou falando de uma vida enquanto alma, uma vida eterna. E aí eu preciso entender que o homem, na sua condição de pecado, de pecador, ele é um homem mau. A palavra do Senhor, ela fala em Gênesis 6, que o Senhor viu que todos os desígnios do coração do homem são maus. A palavra do Senhor também diz em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Alguns de nós são ensinados por algumas filosofias que o homem é bom, mas o ambiente o corrompe. Quando nós nos deparamos com tantas ideologias perversas, perniciosas, elas partem desse pressuposto de que o homem é bom. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz o contrário. Todo desígnio do coração do homem é mau. Por quê? Porque o homem, quando decidiu pecar, está lá em Gênesis 3, quando a serpente incitou a Eva para comer do fruto que o Senhor tinha proibido, transgredindo uma lei estabelecida pelo autor da vida, da criação. Ela escolheu, ela foi motivada por um desejo, despertado por uma curiosidade de outrem. Alguma relação com o coelho? E ela foi enganada. E ela então pecou, o homem pecou. E toda a maldade está no coração do homem.
Mateus 15:19 diz: porque do coração do homem procedem maus desígnios. O que são desígnios? Vontades. Desígnios são vontades. Quais são as vontades que procedem do coração do homem sem Deus? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso procede de um coração que não foi alcançado por Deus. Então a pergunta que eu faço: é possível um homem que não foi alcançado por Cristo, que teve o seu estado original regenerado pelo Senhor, escolher bem? Escolher a vida? É possível um homem que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, escolher caminhos que o levarão à vida? A palavra do Senhor, ela diz que há caminhos aos olhos dos homens que lhe parecem direito, mas ao final dá em caminhos de morte. E a palavra do Senhor também diz em Romanos 6:23, na parte A: o salário do pecado é a morte. E aqui dentro deste entendimento sobre a vontade do homem, como responsável pelas suas escolhas em seu estado original, é para esse o destino que ele está sendo conduzido. A nossa vontade, sem a misericórdia e a bondade de Deus, ela nos conduz para a morte. E sim, eu estou falando de uma morte eterna. Mas quando nós percebemos e relacionamos isso também ao plano material, ao plano temporal em que nós estamos, nós entendemos que sim, muitas vezes quando nós nos deixamos conduzir pelas nossas vontades, nós somos levados à morte física também. Muitas vezes relacionamentos morrem pela maldade do nosso coração. Quantas vezes casamentos são destruídos pela maldade do nosso coração? Quantas vezes crianças são abortadas pela maldade do nosso coração? Quantas vezes filhos matam seus pais, desonram seus pais pela maldade do seu coração? Quantas situações nós vemos no mundo que denotam uma desgraça total por causa da maldade do coração, das escolhas que são feitas baseadas na vontade, dos maus desígnios do coração do homem sem Deus. E aí a pergunta que nos fazemos agora é: e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, em primeiro lugar, é que todos nós sejamos alcançados pelas boas novas do Evangelho da Paz. Quais são as boas novas do Evangelho da Paz? Jesus. Jesus Cristo foi nos dado para nos regenerar, para nos devolver um coração que está ligado ao coração de Deus, e através dessa habitação de Deus em nós, sermos movidos para sermos santificados nele. E através dessa santificação no Senhor, podermos então fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz lá em 1 Tessalonicenses 3:4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Às vezes nós ficamos muito perdidos, buscando respostas para as coisas muito
passageiras, coisas que não se tem tanta importância. O que eu devo fazer de uma maneira prática. Mas o primeiro ponto que eu preciso entender é que eu preciso ser santificado. Eu preciso ser santificado pelo Senhor. Mas essa santificação, ela só é possível a partir do momento que eu sou constrangido, eu ouço a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele me convence do meu pecado e eu me volto para o Senhor reconhecendo que só nele há vida. Como diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se todas as pessoas na terra não entenderem, não tiverem a oportunidade de ouvir falar de Jesus, e através da pregação da palavra, ter a consciência de que precisa de Cristo, baseado numa ação do Espírito Santo, através do poder da palavra que liberta. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, nós somos libertos de todo pecado, de toda imundícia, que nos faz escolher a morte, que nos faz ofender a Deus, é somente através de Jesus em nós. Por nós mesmos, nós não somos capazes de abandonar o pecado, de rejeitar o pecado, porque o nosso instinto como homem de pecado é a ofensa ao Senhor, o soberano Deus. Mas quando nós somos alcançados por Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do nosso coração, e nós somos impelidos a nos relacionarmos com Ele, a desenvolvermos um relacionamento com Ele. Aquilo que está em nós e que fede, as nossas práticas de pecado, elas cheiram mal às narinas do nosso Deus, porque Ele é santo. Quando o Senhor, Ele nos diz: sede santos, porque eu sou santo. É porque sem essa santificação não é possível que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E só é possível nós sermos santos à medida que nós conhecemos ao Senhor. Nós estamos falando de caminho e foi colocado aqui um símbolo que eu achei maravilhoso, que é uma bússola. E a bússola, ela serve para dar o norte, para o qual destino você deseja ir, ao destino ao qual você deseja chegar. E a pergunta a partir disso que nós devemos nos fazer nesta noite é: para onde eu estou indo? Para onde? Não é aonde, é onde. É um lugar de permanência, porque aonde é transitório, mas onde é permanência. Então, onde eu quero chegar? Aonde eu desejo de fato chegar? A partir do entendimento que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu preciso ser levado, então, a uma reflexão profunda dos meus atos, ofertados diariamente diante de Deus. O que é que tem movido as minhas ações cotidianamente? São os maus desígnios do meu coração? A minha prática, ela de fato, ela tem glorificado ao Senhor? Ela tem, de fato, revelado Jesus em mim?
porque viver a vontade de Deus, e nós vimos que a vontade de Deus é a nossa santificação, porque a nossa santificação, ela nos torna parecidos com Cristo. E o Senhor, Ele é santo. Quando o Senhor, Ele deu essa palavra pela primeira vez ao povo de Israel, quando saíram do Egito, o Senhor deu a eles várias coisas que os distinguiriam dos demais povos da terra. O Senhor estabeleceu para eles leis, princípios, mandamentos. Mas o Senhor, Ele começou dizendo lá em Levíticos. Você quer abrir a sua Bíblia? Fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 19:2, Levíticos 19:2, diz o seguinte: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aqui começa o entendimento primeiro. Este povo, ele tinha um Senhor. Deus aqui, Ele deixa bem claro para o povo escolhido dEle: eu sou o Senhor, o seu Deus, eu sou santo. E Ele estabelece leis, mandamentos, princípios. E isso deixa muito claro, e quando nós vamos lendo aqui, a partir do capítulo 20 do Êxodo, o Senhor vai dando as diretrizes. Levíticos você vai ver detalhadamente. Deuteronômio, o Senhor vai relembrar o povo de tudo aquilo que Ele tinha dito para o povo de Israel, que era importante que eles fizessem, que eles cumprissem, para que eles fossem reconhecidos como um povo de propriedade exclusiva do Deus soberano, o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor. E nós precisamos entender o que isso significa. O Senhor, Ele é o dono, Ele é o proprietário. E eu preciso entender que quando eu vou para Jesus, quando eu sou alcançado por Cristo, eu passo a ser então propriedade exclusiva desse Senhor. E quando eu entendo que eu sou propriedade exclusiva desse Senhor, eu preciso conhecer qual é a vontade dEle. Porque todo Senhor, Ele estabelece leis. E toda lei, quando quebrada, tem consequências. E o Senhor, esse Senhor ao qual nós passamos a pertencer, Ele é todo amor, mas Ele é todo justiça também. E nós, enquanto igreja hoje, nós precisamos entender que Deus nos ama e nos ama e nos ama e nos ama tanto, que Ele não pode compactuar com o nosso pecado, porque Ele é justo. E muitas vezes nós não entendemos, porque nós estamos trilhando por alguns caminhos que têm nos trazido dores, angústias, porque nós escolhemos fora da vontade do Senhor. O Senhor, Ele nos deu a liberdade de decidir, como está escrito lá em Deuteronômio 30. Pode abrir a sua Bíblia, vamos ler Deuteronômio 30.
Glória a Deus, aleluia. Jesus, você pode dar glória a Deus? Somos uma igreja renovada, aleluia. É um povo que glorifica. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 30, a partir do verso 15, diz: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estarão entrando para dela tomar posse. Este versículo nos deixa muito claro que o Senhor nos dá direito de escolher. Porque Ele estabeleceu os seus mandamentos. Hoje pela manhã foi falado sobre os mandamentos, porque aqui no Velho Testamento nós vemos que há uma série de determinações, e não que elas tenham sido abolidas, algumas sim, mas outras não, mas elas foram resumidas nos dois principais mandamentos, como foi muito bem explanado na manhã de hoje. O principal mandamento qual é, gente? Vamos tentar de novo, 1, 2, 3 e... O que mais? Vamos lá, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda e com todas as suas forças. Olha aí, é um mandamento que a gente meio que deixou se esquecer. E não é por nada. A gente vive hoje num período de um evangelho de uma graça barata, aonde se prega sobre o amor de Deus e fala que Deus é amor e Ele é amor, mas Deus é justiça. E isso significa dizer que todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, o Senhor virá com a sua justiça. Então, para eu escolher dentro da vontade de Deus, eu preciso ir para a palavra de Deus. Eu não conheço só de vir à igreja aos domingos para saber de fato aquilo que o Senhor requer de mim. Para eu conhecer a vontade soberana do Senhor para a minha vida. Para que de fato eu agrade ao Senhor em todos os meus caminhos. Eu preciso gastar tempo, investir tempo lendo a palavra dEle. Porque quando eu estou lendo a palavra do Senhor, eu vou desenvolver o amor que foi ministrado hoje, que é o primeiro mandamento. Não é possível eu amar ao Senhor sem o conhecê-lo. Eu não amo ninguém sem conhecer essa pessoa. Eu posso ser um simpatizante, achar ele legal por aquilo que eu ouço, mas eu não sou capaz de morrer por ele. Não é possível morrer por alguém que eu não ame profundamente. E quando nós falamos sobre morrer, parece radical demais. Mas quando o Senhor nos chama à santificação, Ele está dizendo: morra para você mesmo. Porque importa que eu viva em você. Morra, que as suas vontades sejam sujeitadas a mim, que sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o seu Salvador, sim. Mas se você me ama de todo o teu coração, você cumpre os meus mandamentos. Foi falado hoje pela manhã.
aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu posso dizer o quanto eu quiser que eu amo Jesus, mas o que revela de fato o quanto eu amo Jesus é aquilo que eu estou disposto a sacrificar por obediência. Muitas vezes o meu desejo, a minha luta, ainda na minha carne, a minha vontade, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, a esse eu pratico. Ai, essa carne maldita, essa dualidade entre o espírito e a alma. Porque quando o Espírito Santo de Deus está agindo em mim, eu sou impelida a agradar ao Senhor, mas há uma luta com a carne, com o homem de pecado, porque o meu corpo não foi regenerado, mas o meu espírito. E o meu espírito precisa ser fortalecido no Senhor para esmagar a carne. Viver a vontade de Deus não é, gente, um conto de fadas, aonde nós somos totalmente abençoados, livres de dores, de sofrimentos, de decepções, de frustrações. O nosso Deus é um Deus que frustra os nossos sonhos. Aqueles sonhos que não estão alinhados à vontade dEle, Ele vem e esmaga. Porque Ele é o nosso Senhor. Mas isso acontece quando de fato Ele é o nosso Senhor. Porque quando Ele não é o nosso Senhor, a nossa vontade prevalece. E nós deixamos a vontade dEle de lado. Nós dizemos, eu te amo, nós contamos, eu te amo, mas quando Ele pede para nós, me dá o seu tempo. Eu quero estar com você, eu quero me deixar conhecer mais profundamente, e eu também quero te conhecer mais profundamente, porque esse Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Ele é um Deus de relacionamento. E para eu me relacionar com Ele, a primeira coisa que eu preciso dar é o tempo. Lembra do relógio do coelho? Hoje, e foi dito isso no primeiro dia, há pessoas que dizem hoje que tempo é dinheiro, mas tempo é vida. E quando nós atrelamos isso à palavra de Deus, não tem um entendimento mais certo que esse tempo é vida. Porque quando eu invisto, e eu gosto de falar desta maneira, quando nós investimos tempo para estar com Deus, nós ganhamos vida. E vida em todos os sentidos. Porque agora eu quero fazer algumas perguntas para a sua reflexão. Você tem o fôlego de vida? Você tem acordado todos os dias, mas a minha pergunta é: você tem vida? Você de fato tem vivido ou tem sobrevivido? Porque você tem estado tomado de tantas preocupações, de tantas angústias. É depressão, é síndrome do pânico. É uma família desestruturada. São filhos problemáticos. São jovens com problemas de identidade. São jovens que estão cortando os pulsos. Ei, você tem vida? Horas. Mas se Jesus Cristo é a vida, por que você tem estado desta maneira?
horas. Se Jesus Cristo é aquele que te liberta, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque você tem estado sobrevivendo e não vivendo, e ainda está sob jugo de pecado. A palavra do Senhor, ela diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Como eu conheço a verdade? Qual é a minha bússola? Está aqui. Você já identificou qual é o seu destino? Para onde você está indo? Qual é o primeiro versículo que nós lemos aqui? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O Senhor, Ele nos ensina a fazer a vontade dEle. Aqui. Eu não sei qual é a vontade de Deus, deixa eu te dizer, está aqui. Você não precisa de ninguém para orar para você, para liberar uma profecia sobre a sua vida, para você saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. E a vontade de Deus é que você viva para a glória dEle. E viver para a glória de Deus é quando o mundo vê Jesus em nós. E é muito desafiador, eu acho muito desafiador, e eu oro ao Senhor dia após dia falando, porque quando nós vamos para este lugar de intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus nos revela quem nós somos. E muitas vezes nós vivemos tão enganados porque nós nos achamos tão bons. Nós achamos que muitas vezes nós fazemos tantas coisas e o Senhor está se agradando de nós, porque nós estamos fazendo e fazendo e fazendo, mas o nosso coração está podre. Nós temos sido movidos por inveja, nós temos sido movidos por soberba, por ganância, por lascívia, por desejo de poder. A maior desgraça da humanidade é o desejo de poder. Gênesis 3, quando Eva foi incitada pela serpente, a mulher olhou e desejou ser como Deus. Ela desejou ser como o Senhor, o Criador. Olha a ousadia, a audácia. E esse mal nos persegue. Esse mal nos persegue. Nós muitas vezes não vamos para esse lugar de intimidade com o Senhor e fazemos um monte de coisa em nome de Deus. Mas Deus está enojado, porque Deus é santo. E Ele pede para que nós sejamos santos. E não há lugar de santificação fora do relacionamento pessoal com Deus. Porque eu não consigo me santificar. Eu posso ler todas as literaturas possíveis. Eu posso ler todas as filosofias possíveis. Todas as ideias de todos os filósofos e pensadores de todas as eras, por mais inteligentes que foram, não podem me santificar. Apenas o relacionamento com o Senhor é capaz de produzir em mim a santificação, que me aproxima do Senhor e me levará ao destino final, que é estar com Deus. Hoje nós somos levados a refletir qual é a vontade que tem nos conduzido. Qual é a vontade que tem conduzido as nossas vidas? É a minha vontade?
Será que a minha vontade, ela tem prevalecido a vontade de Deus? Em nome de Jesus Cristo agora, toda distração está repreendida no nome de Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor comece a mover mesmo os corações. E que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo plantou para tentar lançar fora a semente, que seja frustrado agora em nome de Jesus. Eu quero te conduzir agora a essa reflexão no Senhor. Se você puder fechar os seus olhos agora e se concentrar em você, no exame, no autoexame, examine-se ao homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Você hoje tem consciência de quem Deus é, Ele é Senhor. Portanto, como o Senhor, Ele determina aquilo que nós, seus servos, devemos fazer. Sabendo disso, como você tem se conduzido na sua vida? Quem de fato é o Senhor na sua vida? Qual é a vontade que tem conduzido o seu caminho? Para onde você está indo? Essa vontade que tem conduzido a sua vida te levará a caminho de vida ou a caminho de morte? A maneira como você tem determinado as suas escolhas, ela está pautada em quê? É naquilo que a televisão tem ditado? É aquilo que o seu ídolo diz? É aquilo que o seu melhor amigo, que não é crente, tem falado? É aquilo que a internet tem falado? É aquilo que a cultura que está divorciada de Deus tem determinado? É aquilo que tem muitas vezes penetrado os seus ouvidos e que tem trazido uma satisfação para o seu eu que tem determinado? Será que tem sido aquela palavra que diz: o que importa é ser feliz? Faça tudo o que você quiser, desde que você esteja feliz. Será que é isso que tem determinado o seu caminho? E aí, se isso tem determinado o seu caminho, a pergunta agora é: tem valido a pena? Tem te trazido uma satisfação temporária? Tem durado o quê? 3 segundos? Você tem sido levado ao caminho da prostituição? Porque o seu desejo tem sobreposto a vontade do Senhor? Você tem sido levado ao caminho do vício? Porque a sua vontade tem sobreposto a vontade do Senhor? Você tem sido levado ao caminho da contenda? Porque a sua vontade tem sobreposto a vontade do Senhor? Você tem sido levado ao caminho da dissensão? Porque a sua vontade tem sobreposto a vontade do Senhor? Você tem sido levado ao caminho da corrupção? Porque a sua vontade tem sobreposto a vontade do Senhor? Você tem sido levado ao caminho da defraudação? Porque a sua vontade tem se sobreposto à vontade do Senhor?
Você tem sido levado ao caminho do engano, da mentira, porque a sua vontade tem se sobreposto à vontade do Senhor. Então comece a orar agora ao Senhor. Faça uma oração aí pessoal no seu lugar, a partir desse entendimento. A palavra do Senhor, ela nos diz em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual sejais a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos, através do conhecimento da verdade. Peça ao Espírito Santo, como diz o texto que nós lemos inicialmente: guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. O terreno plano é a palavra do Senhor. Você vai caminhar por terreno plano à medida que você começar a conhecer a palavra do Senhor, lendo-a todo dia, se dedicando à leitura da palavra todo dia. Então peça ao Senhor agora: Espírito Santo, guia-me por esse caminho. Eu quero, Senhor, ler a palavra. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Eu não quero ser guiado por vãs filosofias. Eu não quero ser guiado, Senhor, por conselhos, Senhor, de ímpios. Eu não quero estar assentado na roda de escarnecedores. Eu não quero, Senhor, dar ouvidos, Senhor, a zombadores. Eu quero ser guiado pelo teu bom Espírito, porque o teu Espírito é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o teu bom Espírito quem me convence do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo de Deus, eu quero ser levado a um lugar em Ti, em que eu possa dizer, assim como Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh Jesus, dá-nos, Senhor, esse entendimento. Nos leva, Senhor, a orar isso a Ti. Nos leva, Senhor, a orar isso ao Senhor, porque estar crucificado significa que eu entreguei tudo, que eu não sou guiado mais por minhas vontades, mas pela vontade do Senhor. E não importa o quanto doa, e não importa o quão difícil seja, e não importa o quão incompreensível para mim, mas importa agradar ao Senhor. Importa que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Importa que o seu nome seja exaltado através de mim. Importa que o Senhor seja apresentado através de mim. Importa exalar o bom perfume de Cristo. Importa exalar o bom perfume de Cristo. Importa que vidas sejam atraídas a Ti através de mim. Importa que o Teu nome seja conhecido. Importa que o Teu nome seja conhecido através de mim. Ah, Senhor meu Deus, nós oramos isso ao Senhor. 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 Nós oramos isso ao Senhor, Jesus. Nós oramos isso ao Senhor, porque nós queremos, Senhor, chegar no nosso destino. O nosso destino não é aqui. Olha para mim, igreja, e preste atenção no que eu vou dizer. O seu destino não é aqui. O nosso destino não é aqui.
Aqui nós estaremos e fomos ordenados por Deus a nos santificarmos para irmos ficar com Ele por toda a eternidade. Apocalipse 21 diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Oh igreja, nós estamos tão focados nessa terra. Só um pouquinho. Amém. Eu vou pedir só para a gente focar aqui, porque eu não quero emocionalismo. Eu quero que nós entendamos o que a palavra de Deus diz. Porque essa consciência precisa permear o nosso pensamento. E isso precisa nortear o nosso caminho. Porque nós estamos com os olhos voltados para aqui. E porque nós estamos com os olhos voltados para aqui, temos gastado todas as nossas energias com coisas efêmeras, passageiras. E o convite do Senhor é para que nós plantemos aqui para a eternidade. Então, este texto diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seus seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A sua dor é passageira. Você foi enganado? Foi traído? Está doendo? Dói mesmo. Você não tem entendido, é verdade. Muitas vezes nós não entendemos, mas ouça: o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se a nossa escolha for por Ele, se nós decidimos viver para Ele, de fato, dispostos a entregar tudo sem reservas, sem retroceder, sem arrependimentos. Porque o desejo de estar com Ele é maior do que a minha vontade de satisfazer os meus prazeres aqui. É difícil matar a nossa carne, é sim. Mas nós não somos convidados a fazer isso sozinhos. O Senhor nos deu o Consolador para estar conosco. Ele é o nosso Deus e habita em nós, e Ele nos sustenta nas nossas fraquezas. Não há super-heróis, não há santos aqui, não há anjos, nenhum de nós aqui, porque estamos fazendo algo. Estamos num nível acima de ninguém, porque ainda não se conseguiu se livrar do vício, não se conseguiu abandonar alguma prática que você ainda não conseguiu e sabe que ofende ao Senhor. Mas a decisão de escolher a vida, porque há a vida e há a morte. Qual é a sua escolha hoje? A decisão é sua. E quando nós decidimos a vida, eu preciso ter em mente que eu estou escolhendo passar a eternidade com Deus. E para passar a eternidade com Deus,
Eu começo passando aqui, nessa vida cheia de problemas, cheia de decepções, cheia de frustrações, e eu ouvindo dele: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurado sois quando fores perseguidos por amor de mim. É o que Jesus disse. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Nós não queremos sofrer por causa de Jesus. Nós não queremos ser chamados de retrógrados. Nós não queremos ser chamados de fundamentalistas. Nós não queremos ser chamados de intolerantes. E por isso nós passamos a tolerar o pecado. O pecado tem sido tolerável hoje. Nós toleramos o pecado na nossa vida quando o Senhor nos pede para crucificarmos a nossa carne. Quando o Senhor nos pede para sermos santos, como Ele é santo. Então nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, me ajude, Espírito Santo, a vencer o pecado. Me ajude a orar todos os dias. Me ajude a te conhecer todos os dias. Eu quero, Espírito Santo, ler a palavra do Senhor para eu saber para onde eu estou indo. E quando se apresentarem atalhos, eu decidir se eu pego ou não. Porque daí eu vou saber identificar se isso agrada ao Senhor ou não. É só conhecendo a palavra. É só conhecendo a palavra. Então, se você pode e deve pedir alguma coisa em primazia ao Senhor, é isso: Senhor, desperta no meu coração um desejo por Tua presença, por Te conhecer. Um desejo por Te conhecer, Senhor, para que eu não seja levado por caminhos de morte, para que eu não seja conduzido por caminhos de morte, mas que nós possamos dizer como o salmista: guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Como eu não pecarei como o Senhor, contra o Senhor? Como é possível que eu não peque contra o Senhor? É guardando a palavra do Senhor no meu coração. E para eu guardar a palavra do Senhor no meu coração, eu preciso todos os dias, contra o meu desejo carnal de fazer tantas outras coisas, é dizer: a vontade do Senhor é que eu me santifique. E eu sei que para eu me santificar, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso me relacionar com o Senhor. Então eu vou fazer isso. Isso tem prioridade na minha vida, isso tem prioridade na minha vida. Isso não pode ser secundário de todas as coisas da nossa vida. Esta deve ser a prioridade. Porque essa prioridade nos levará a estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé.